Soy louco por ti, América. Primeiro no Kelvin, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Copa Sul-Americana nessa nossa prévia, né, menino Kelvin? Então já vamos começar com aquela nossa amada Sula na tela. Confrontos que começam neste meio de semana, nessa terça-feira, dia 17, Fortaleza e Corinthians fazem o duelo brasileiro. Na quarta tem Lanús Independiente Medellín, o único confronto só entre gringos. Na quinta, Libertad e Cruzeiro. E também na quinta, para meu sofrimento, Atlético e Racing. É isso aí, galerinha. Copa Sul-Americana voltando com a fase de quartas de finais. Fortaleza e Corinthians talvez seja o jogo que mais chama atenção por ser um confronto entre dois brasileiros, né? Fortaleza favorito para mim, acho que vem ao longo da temporada jogando um futebol muito superior, vem tendo uma consistência muito maior, e a gente não sabe que Corinthians a gente vai ver nessa Copa Sul-Americana, né? A gente não sabe quem o Corinthians vai mandar a campo, se vai poupar alguns jogadores, se poupar, quem vai poupar, por conta da situação que vive no Campeonato Brasileiro, de entender que o Campeonato Brasileiro hoje é prioridade. Então o Fortaleza, para mim, aparece como favorito e pode aproveitar essa questão de fazer o primeiro jogo em casa, talvez ali fazer uma boa vantagem ali com, quem sabe, com 2 gols ou uma vitória, quem sabe, por 1 gol, mas levar essa vitória para São Paulo. Acho que o Fortaleza aparece melhor e não vai dividir frente. Tá brigando pela liderança no Brasileiro? Até tá ali próximo do Botafogo, 5 pontos. Mas a maior chance de título do Fortaleza é a Copa Sul-Americana. Então o Fortaleza virá, sim, muito forte para brigar por esse título que bateu na trave na temporada passada. Exato, assina embaixo, de fato. Fortaleza é favorito, Fortaleza é mais time. O único fator que, para mim, acho que serve de alento para os corintianos é a volta na Neoquímica Arena. E a gente sabe do poder que o Corinthians tem em fazer jogos decisivos dentro dos seus domínios. Então, acho que, vamos dizer assim, esse Corinthians turbinado, aí com Depay, um Corinthians com reforços, claro, Depay não joga, ainda só vai estar disponível numa eventual semifinal, se eu não me falei a memória. Mas é isso, é um Corinthians que é mais fraco que o Fortaleza, tem essa divisão de foco do brasileiro, mas que pode render. É um time muito copeiro também, né? Tem mostrado isso, né? Então pode ser um diferencial. Lanús e Medellín. Eu vi um pouquinho das duas equipes e acho o Lanús mais time, mas não por muito. É um jogo bem equilibrado e, independente de quem sair desse jogo, para mim é o mais limitado entre aí os possíveis confrontos. Acho que o Lanús e Medellín contra o Corinthians tem mais opção de elenco. Fortaleza está jogando mais e tem mais opção de elenco. Contra o Cruzeiro, contra o Libertad, contra o Atlético, contra o Racing também seriam zebras. Então, vamos dizer assim, é um duelo de zebras, na minha visão. Lanús e Independiente Medellín são duas equipes interessantes ali, de um nível hoje médio no continente. Tem ali alguns bons jogadores, mas como você falou, não são elencos assim recheados ou com grandes opções. Até falta algumas peças nos times titulares. E também vou numa linha parecida, acho que do que eu vi já dessas duas equipes na temporada. Acho o Lanús um pouco mais forte. Acho que o Lanús tem um pouco mais de reserva técnica. Para mim, entra com um leve favoritismo nesse confronto e entram aí depois numa semifinal como franco atiradores. Não são babas, longe disso, não vai ser fácil para quem enfrentá-los em uma possível semifinal, mas não entram com favoritismo. Talvez contra o Libertad, acho que o Lanús pode competir bem, um confronto que seria bem equilibrado se o Libertad eliminar o Cruzeiro, mas no geral vejo tanto Atlético Paranaense quanto Racing Clube, assim como Fortaleza e Corinthians e Cruzeiro, à frente dessas duas equipes.
Penso da mesma forma. E até Libertad, aí indo para o próximo confronto. Libertad e Cruzeiro já é um cenário diferente. Acho que o Cruzeiro só é eliminado pelo Libertad se o Cruzeiro fizer cagada. O Cruzeiro é favorito e tem mais time. Acho que o adversário do Cruzeiro é o próprio Cruzeiro, no momento. Eu penso também muito parecido. O Libertad é uma equipe interessante, mas é muito do futebol paraguaio. É uma equipe que defensivamente é muito forte, que marca bem e que ofensivamente produz pouco. É muito da bola aérea, de um chute de fora da área, ali de uma tentativa de um contra-ataque. É uma equipe que ofensivamente, assim como o futebol paraguaio como um todo, é mais da defesa. A sorte do Libertad é que vai pegar o Cruzeiro talvez na pior fase da temporada, ou uma das. Principalmente depois de que se acertou. É um momento que o Cruzeiro vem jogando mal como há muito tempo não jogava, talvez tenha jogado pior do que isso no início da temporada, lá quando começou o Campeonato Mineiro de uma forma muito conturbada, quando caiu ali na Copa do Brasil para o Souza, talvez o momento seja melhor só do que aquele início. E como você falou, o Cruzeiro terá ele mesmo como adversário. Se for o Cruzeiro dos últimos jogos, o Libertad vai ser muito competitivo no confronto. Agora, se for o Cruzeiro de boa parte da temporada, principalmente do primeiro turno do Brasileiro, o Cruzeiro se torna muito favorito, acho que pode ganhar até os 2 jogos. Vai depender muito de qual Cruzeiro a gente vai ver nesse confronto. É bem isso, perfeito. Cruzeiro favorito, o único adversário do Cruzeiro é o próprio Cruzeiro. Atlético e Racing. Para mim, Atlético é zebra contra o Racing. Tá jogando pior. Tem mais opções de elenco? Acho que os dois times são até bem proporcionais em tamanho de elenco, mas o Racing tem mais futebol, tá no momento muito melhor, tanto que vários argentinos colocam que é o melhor futebol da Argentina na atualidade. Então, assim, é projetinho milagre. E ainda com a situação no Campeonato Brasileiro estando um pouco instável, acho que, não sei até que ponto o Atlético vai ir bem. Até a gente comentou durante o nosso programa, na nossa live, sobre a possibilidade do Martin Varini estar balançando, o técnico do Atlético. Então, acho que é uma situação de muita dificuldade para o Atlético e de muita instabilidade. Então, nessa, acho que o Racing é favorito, tende a avançar, mas estamos no projeto Milagre, fazendo vamos dizer, um jogo perfeito da ida e se segurando muito na volta lá em Avejaneda. O Atlético Paranaense eu vejo um cenário parecido com o do Cruzeiro, também não vem no seu melhor momento na temporada, não é um momento de bom futebol do Atlético Paranaense, pelo menos de constância. Como a gente falou na live, até jogou bem em vários momentos contra o Fortaleza, mas não conseguiu ser constante, não conseguiu também ser contundente nas oportunidades que teve, e tem sido essa a tônica do Atlético Paranaense nos últimos jogos. Então, não estar no seu melhor momento o torna também um adversário, assim como o Cruzeiro. A diferença nesse caso é que, para mim, o Racing Clube já é bem mais time que o Libertad. É uma equipe que tecnicamente tem mais qualidade, talvez defensivamente não seja tão forte quanto o Libertad, mas ainda assim é uma equipe que se defende, que taticamente é forte, que é uma equipe argentina que tem muita torcida, diferente do Libertad também. Então jogar lá na Argentina, no Cilindro em Avellaneda, é muito forte, é uma pressão muito grande. Então o jogo de ida na Liga Arena torna muito importante para o Atlético Paranaense, é indispensável vencer, que nem que seja por um gol na Arena da Baixada, para chegar de uma forma mais tranquila para o jogo na Argentina, que vai ser duríssimo. Você reverter uma vantagem lá vai ser muito difícil. Então, o jogo da Liga Arena vai ser fundamental nesse confronto. Sem dúvidas. Então, para nós, os nossos favoritos. Fortaleza, acho que Lanús por uma margem pequena, Cruzeiro e Racing, na minha visão. Fecho com esses favoritos. Eu vou com Fortaleza, Cruzeiro, Racing e Lanús. Mesma linha. Indo agora
galera, para Libertadores, 4 confrontos, sendo 2 brasileiros e 1 brasileiro contra gringo. Nessa terça-feira, Colo-Colo e River Plate fazem o duelo gringo. Na quarta-feira, Fluminense Galo e Botafogo São Paulo fazem os duelos brasileiros. E na quinta-feira, Flamengo pega o Peñarol. Começando com Colo-Colo e River. Cara, requintes de crueldade. Um River melhorando e um Colo-Colo limitado. Pra mim, vem atropelo. Eu acho que o River é muito favorito nesse confronto, deu sorte no chaveamento, inclusive. O River Plate, nos últimos jogos, tem evoluído, tem crescido, inclusive goleou na rodada do fim de semana no Campeonato Argentino por 4-1. É uma equipe que se reforçou muito durante a janela, trouxe de volta também o treinador Marcelo Galhardo, que foi muito bem na passagem anterior e conquistou vários títulos, dentre eles 2 Libertadores e uma Sul-Americana, fora os campeonatos argentinos, as competições nacionais. É uma equipe que está crescendo contra um Colo-Colo que, como você falou, é um time ok, no máximo. É ali o melhor time do Chile, mas é uma equipe que não incomoda muito, tem um ou outro bom jogador ali, não tem muito a oferecer, intimidar o River Plate. Acho que, apesar do River, não vejo o River jogando o seu melhor futebol já contra o Colo-Colo, porque ainda está se encontrando ali nessa volta do Galhardo e também com esses reforços se entrosando, se entendendo ainda. Mas tende a ser uma classificação para mim tranquila, talvez ali um 2-0, um 2-1 no Chile. Acho que vai ser tranquilo para o River Plate. Exato, eu até sou um pouquinho mais otimista, acho que na ida o River mete uns 2-0 e na volta 3-1, 2-1, 3-1, acho que é muito tranquilo para o River. Flu e Galo, um duelo entre duas equipes em mau momento. Vai prevalecer os guerreiros de Thiago Silva ou vai prevalecer Hulk e os seus Vingadores? Cara, é um confronto que nasce fraco. Acho que é muito do que nasceu o confronto Grêmio e Fluminense na fase anterior, na fase de oitavas de finais, porque na época pegou um Fluminense ainda pior, na zona do rebaixamento e afundado até na lanterna, se eu não me engano. Hoje o Fluminense já está melhor, já está fora da zona de rebaixamento, tem jogado um pouco mais, ainda não está bem, mas tem jogado melhor. E o Atlético Mineiro também mal. Tem ido bem nas Copas, mas é muito mais pela defesa ali que se encontra. E no Brasileiro, essa defesa que o Milito conseguiu encontrar inexiste. E o ataque é o Hulk tentando fazer algo sozinho ou servir o Paulinho em alguns momentos. Então são duas equipes que vêm num mau momento. É um confronto muito difícil de avaliar ou de encontrar um favorito, porque apesar das duas equipes terem bons elencos, não estão rendendo. Então fica muito difícil de avaliar ou de projetar alguma coisa. Eu vou com leve favoritismo para o Atlético Mineiro, por conta de ter um elenco um pouquinho melhor e também por decidir em casa. Acho que esse fator de decidir em casa, de decidir na Arena MRV, por mais que a Arena MRV ainda não seja esse caldeirão todo, acho que o Atlético Mineiro tem esse leve favoritismo e por poder deixar o Brasileirão um pouco mais de lado, porque está ali no meio de tabela, não briga mais por título e está longe também de um G6 e também está longe da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Fluminense vai ter que jogar firme o jogo do final de semana que vem pelo Brasileiro, porque está nessa briga ferrenha contra o rebaixamento. Então, pequenos detalhes que para mim colocam o Atlético Mineiro com um leve favoritismo. Cara, assina embaixo, é exatamente isso. A questão do Galo é que o Galo está entregando a paçoca em alguns momentos, mas é mais time. Sem dúvidas é mais time, tem mais elenco, tem mais opções e pega um Fluminense que melhorou, mas segue ainda uma equipe muito limitada. Então, para mim, Flu vai provavelmente ter que ou abdicar, talvez, num jogo da volta, ou não ir com força máxima, visando o brasileiro. E enquanto o Galo, você falou, tem elenco para jogar
até um Brasileirão ali, jogar tanto a partida de ida quanto a partida de volta, pegasse assim, um reservão e se manter legal para fazer bons jogos pela Libertadores. Aos trancos e barrancos, também acho que favoritismo do Galo, da equipe mineira. Olhando agora Botafogo e São Paulo, para mim é o duelo, vamos dizer, que promete o melhor futebol. De um lado, São Paulo, que é uma equipe muito copeira, versus o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro no momento da nossa gravação. Exatamente, eu acho que é o confronto mais equilibrado junto com o Fluminense e Galo, mas é o mais equilibrado para cima, né? Se a gente falou que Galo e Fluminense estão numa fase ruim, o Botafogo está na sua melhor fase em 30 anos, e o São Paulo, se não está brilhante, segue muito competitivo, segue ali numa boa toada no Brasileirão. Copa do Brasil caiu fora, mas avançou até as quartas de finais, foi ele avançando razoavelmente e segue jogando bem na Libertadores. Então é um confronto equilibrado e nivelado por cima. Se a gente for falar de futebol jogado, acho que o Botafogo ainda joga um futebol bem superior ao do São Paulo, por mais que o São Paulo esteja bem também. Acho que é um time mais encaixado, que tem mais peças, principalmente de elenco. O time titular ali, acho que não tem uma diferença tão grande, mas em elenco, o elenco do Botafogo é bem mais encorpado, e também o encaixe do time do Arthur Jorge, para mim, é melhor do que o time do Zubeldia, que oscila um pouco mais. O que pode ser um fator positivo para o São Paulo é o decidir em casa. Decidir no Morumbi vai ser muito importante, e a gente sabe como que são as quartas-feiras de Libertadores no Morumbi. No Morumbi a gente nem sabe tanto, no Morumbi sempre foram impactantes, né? Mas esse pode ser um fator positivo para o São Paulo, e essa questão de ser copeiro, de ser talvez ali a principal força brasileira na história da Libertadores, e o do Botafogo ter essa inexperiência. O Botafogo passou uma vez para a semifinal com o Garrincha, no máximo, quartas de finais, que foi em 2017, contra o Grêmio, inclusive grande momento do futebol mundial. Mas essa inexperiência, talvez, o Botafogo pode sentir. Então, pode ser também mais um fator para o São Paulo. Mas, dito tudo isso, acho que o favoritismo ainda é leve para o Botafogo, porque tem jogado muita bola. Eu coloco um favoritismo um pouquinho maior para o Botafogo. Acho que o São Paulo é copeiro, mas tem esse fator de que não tá jogando bem. O jogo da volta vai conseguir impor algum jogo dentro de casa? Provavelmente sim, mas será que será suficiente para uma muito provável desvantagem do jogo da ida? Eu tendo a achar que não. Acho que jogando um palpite assim, seria papo de Botafogo ida 3-1, na volta São Paulo 1-0, e brigando para tentar aquele 2-0 e de levar para uns pênaltis assim. Mas acho que Botafogo é mais time, também para mim é o favorito. O São Paulo vai ter que voltar vivo, perder de no máximo um gol de diferença lá no Engenhão para voltar vivo pro Morumbi, porque para mim, se perder por 2 gols no Engenhão, acho que não dá. Não vejo o São Paulo ganhando desse Botafogo por 2 gols de diferença. A não ser que o Botafogo sucumba, algo meio que Botafogo 2023, reta final ali. Era isso que eu ia falar. O Botafogo teria que ter um momento 2023 ali bem complicado. Porque eu acho que tem um favoritismo e vejo até o Botafogo como o principal time em nível de futebol atual, junto do River Plate dessa fase da Libertadores. Olhando o Flamengo, em condições de temperatura e pressão normais, Flamengo é bem favorito contra o Peñarol. A equipe do Peñarol é limitada. Mas o time de Tite não está entregando nada. Há margem para a zebra, Kelvin? Cara, eu acho que há margem para a zebra,
muito pelo Flamengo. Eu acho que é algo parecido que a gente falou há pouco sobre o Cruzeiro. O Peñarol até tem mais qualidade técnica que o Libertad, fazendo paralelo com o confronto ali. Acho que tecnicamente, ofensivamente, tem mais atributos, mas não se compara ao Flamengo em elenco, em jogadores e no teto do que pode jogar. Agora, o Flamengo também não está se encontrando na temporada. E a gente já está ali na segunda metade de setembro. Então é uma equipe que, apesar de toda a qualidade que tem, que faz grandes jogos em poucos momentos. Em alguns momentos, quando faz grandes jogos, nem sempre vence. Como foi o caso do final de semana, a gente também falou na live do nosso programa, que jogou muito bem no final de semana contra o Vasco e não ganhou, sofreu um empate na reta final. Então, é muito favorito, mas tem que tomar todo cuidado. Não é uma equipe confiável, apesar de ter muita qualidade. Se a gente for falar só qualidade por qualidade, o Flamengo tem condição de fazer até uma goleada no Maracanã e de, quem sabe, vencer até por 2 gols de diferença lá no Uruguai. Ou de vencer, de fazer 2 jogos ali tranquilos. Mas qual Flamengo a gente vai ver em campo? A gente vai ver o Flamengo da maior parte da temporada? Ou a gente vai ver o Flamengo de jogos como de ontem, como contra o Palmeiras, como o jogo contra o Galo no Brasileiro? Qual vai ser o Flamengo? Se for o Flamengo dos grandes jogos, passa muito tranquilo. Se for o Flamengo da maior parte da temporada, dá para passar? Dá. Até sem tantos sustos. Mas não é 100% garantido. Aí o Peñarol pode sim fazer o crime porque está longe de ser uma baba. É uma equipe mais fraca do que o Flamengo, mas é uma equipe que tem as suas qualidades, que tem alguns bons jogadores que pode surpreender também. Exatamente. Tá? Aquela história do se bobear, capota. Vamos falar o português bem claro. Se bobear, o Fluminense consegue bater o Galo? É possível. O Colo-Colo consegue bater o River Plate? Sim. O São Paulo consegue bater o Botafogo? Sim. Mas o Peñarol é o que vai ter, para mim, a missão mais complicada. Não por uma questão de que o Flamengo está muito bem, mas porque o time do Peñarol é muito limitado. Se você ainda aquele Peñarol com Terans, Canóbio, Arezzo, um time mais encorpado, cara, eu colocaria que é um jogo equilibrado, mas é muito desnivelado esse Flamengo e Peñarol. Por quê? Você tem uma equipe que tem muito mais recursos do que a outra, de técnico, de elenco, de até entrosamento, a gente pode dizer. Mas, se o Flamengo entrar da forma como que tá entrando nos últimos jogos, cara, o Peñarol faz o crime bonitinho, porque vamos colocar um cenário aqui, 1-1 no Maracanã, meu filho. Aí um Deus nos acuda no Uruguai, porque estádio lotado é uma pressão gigantesca. Iria fazer o bendito do fuzuê. Ia ser um jogo dramático, ia ser aquele jogo que o Peñarol conseguiria colocar uma pressão terrível, a arbitragem tendo dificuldade no jogo, aquele jogo truncado, para forçar talvez aquele jogo, aquela vitóriazinha por 1-0, 2-1 ali, ou até um duelo indo para os pênaltis. E como é que tá a questão psicológica desse Flamengo? Como é que tá a confiança desse Flamengo? Um técnico muito contestado, alguns jogadores específicos também muito contestados, então, Flamengo, ao mesmo tempo que tem favoritismo, tem riscos. Um detalhe negativo para o Flamengo, na temporada passada, um elenco parecido do Flamengo foi eliminado pelo Olímpia, que é mais fraco que esse Peñarol. O Olímpia até é mais encaixado, defensivamente é superior, mas tomou 3 gols lá no Paraguai de um time que ofensivamente é bem pior que esse Olímpia, que esse Peñarol. Então, por isso do perigo desse confronto. Exatamente, é a história do bobeia pra tu ver que fazem o crime. Mas acho que aqui River, Galo, São Paulo e Flamengo são os favoritos. Eu só inverteria para mim Botafogo ao invés do São Paulo. Verdade.
River, Galo, Botafogo e Flamengo. Eu falei São Paulo. Errado eu falar aqui. São Paulo, Colo-Colo, Fluminense e Peñarol podem fazer o crime. São duelos ali que tem a margenzinha do crime. Mas acho que o mais provável seria um Fluminense desbancar ou um São Paulo desbancar. Peñarol e Colo-Colo correm mais por fora. Eu acho que é nessa linha mesmo. Para mim o Peñarol tem menos chance. Sem dúvidas, mas bobeia pra tu ver Flamengo que a coisa encrespa. É isso, galera. Vocês já viram ali na parte de baixo do nosso canal. Então já se inscreva, já deixa o seu like. Concordou com as nossas análises? Discordou? Falou, não, vocês só falaram groselha? E também aproveita, já deixem os palpites de vocês também. O que vocês acham que vai acontecer e quem vai avançar para as semifinais da Libertadores. E, né, menino Kelvin, quando acontecerem os jogos depois, a gente vai fazer aquela cobertura nos nossos stories e também aqui no nosso canal. E o do jogo Atlético, vocês sabem, né, que tem aquele suquinho de sofrimento com este. Que vos fala, vai ser exatamente. O Pedro já deu o recado, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão. E terá sim pós-jogo, provavelmente comigo fazendo pós-jogo de Libertadores e com o Pedrão fazendo pós-jogo de Sul-Americana, falando sobre o Atlético Paranaense. Será que o Pedro estará feliz? Será que estará puto como nos últimos vídeos? Veremos. Por favor, vamos aqui fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Por favor, faça com que eu não me irrite no vídeo de quinta-feira, bem. Mas é isso, meu povo. Até mais. Isso aí, valeu.